Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Paz. Todo mundo já deve ter ouvido falar de Sócrates, né? Um jogador, filósofo. Sócrates, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, existe a introdução é grande, ela fala sobre vários termos utilizados durante todo o livro, né? E tem uma parte que ela fala sobre a filosofia de Sócrates e Platão, fazendo uma analogia, uma comparação com a doutrina espírita. E o próprio Kardec coloca que Sócrates e Platão foram os precursores da doutrina espírita 500 anos antes de Jesus. Por que será que toda vez que a gente fala de Sócrates, a gente fala de Platão também? Sempre os dois nomes estão, de certa forma, ligados. A gente vai falar de Sócrates e fala de Platão também, né? Não sei se todos sabem, mas Sócrates nunca escreveu nada. Tudo que a gente sabe de Sócrates, sabe-se através de Platão, que era seu discípulo, seu amigo, e escreveu, né, alguns livros, escreveu sobre Sócrates. Da mesma forma que Jesus. Jesus também nunca escreveu nada. Tudo que se sabe de Jesus é através de seus discípulos. Existem duas histórias de Sócrates interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira história diz o seguinte: um amigo de Sócrates, chamado Querefonte, chegou para Sócrates e disse a ele que foi consultar o oráculo de Delfos, e o oráculo disse para ele que Sócrates era o homem mais sábio de toda a Grécia. Quando ele disse isso para Sócrates, Sócrates falou assim: o oráculo deve ter se enganado, porque eu não posso ser o homem mais sábio, porque eu sei muito pouco, eu quase nada sei. Mas o amigo insistiu, dizendo que o oráculo nunca era. Então Sócrates resolveu sair pela Grécia e fazer uma pesquisa, entrevistar as pessoas para saber o quanto que as pessoas sabiam. E ele falou com todas as camadas da sociedade, falou com os políticos, falou com os artesãos, os artistas, falou com gente do povo, falou com todo mundo. Quando ele concluiu a sua pesquisa, ele descobriu que a maioria das pessoas conhecia muito profundamente, bastante, sobre o ofício que elas tinham. E sabiam também, ou pelo menos diziam, acreditavam que sabiam também sobre muitas outras coisas, que na verdade sabiam muito pouco, ou quase nada. Então Sócrates disse para o amigo Querefonte que o oráculo devia estar certo, porque ele descobriu, na pesquisa dele, que ele era o único que sabia que não sabia. Ele era o único que sabia muito pouco. Portanto, provavelmente ele era o homem mais sábio. Essa história nos mostra um grande ensinamento de uma profunda humildade. Saber que não sabe. Reconhecer que sabe muito pouco. É um reconhecimento que nós somos muito pequenos diante de Deus e de toda a sabedoria que existe no universo. Tem uma outra história também interessante de Sócrates, que diz assim que quando ele foi condenado à morte, tomando cicuta, né, o veneno, a mulher dele, ele estava preso. A mulher dele ficou sabendo do resultado do julgamento, correu até ele, onde ele estava preso, e disse a ele que ele tinha sido condenado à morte. Ela, em prantos, desesperada, disse que ele tinha sido condenado à morte. E ele calmamente falou assim: mas e daí? Não estamos todos condenados à morte?
Não vamos todos morrer um dia? Aí ela falou assim, mas você foi condenado injustamente. Eu falei, mas então você preferiria que eu fosse condenado justamente? Ou seja, você preferiria que eu tivesse realmente cometido os crimes que me acusam? Melhor ser condenado injustamente. E ele acrescentou uma frase que diz assim: eles podem fazer qualquer coisa para o meu povo, mas nunca poderão me matar. O que nós estamos falando, contando essas duas histórias? Né? O que essas histórias têm a ver com o que nós vamos conversar hoje? Hoje nossa conversa está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. O que podemos entender por pobres de espírito? Kardec começa esse capítulo trazendo uma citação de Mateus, do capítulo 5 de Mateus, que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para a gente, tudo que existe dentro dos evangelhos, e não só dentro dos evangelhos, também na nossa vida comum, no resto do nosso cotidiano, a gente tem que entender bem os termos que são aplicados, as palavras corretamente, para poder entender a mensagem. O que será que Jesus quis dizer com pobres de espírito? O que vem a ser pobres de espírito? Infelizmente, muitos textos, muitos conceitos e expressões que estão nos evangelhos, a gente tem um entendimento um pouco distorcido. Muitas vezes a gente entende erroneamente muitos termos, muitas expressões, né? Muitos entendem que pobres de espírito é aquela pessoa que não se interessa em aprender, em estudar, uma pessoa apática, sem ânimo, um cara pobre de espírito, um cara que largou, não tem mais interesse por nada, né? E é muito diferente do significado real. O significado real de pobre de espírito é aquele da pessoa simples e humilde. Vamos entender algumas coisas, né? E outra coisa também. Pobre, quando a gente fala de pobreza, pobre, simples e humilde, a gente também não pode confundir simples e humilde com pobreza material. Muitas vezes a gente fala que se referir a alguém que é pobre, materialmente pobre, a gente fala assim, o cara é humilde. Não tem nada a ver. Pobre em matéria não é humildade. Existem pobres, materialmente falando, que não são humildes. E existem ricos, materialmente falando, que são humildes. Se nós formos buscar a etimologia da palavra humilde, o significado, de onde veio essa palavra, a gente vai buscar lá no latim a palavra humus, que significa terra. E naquela época, a conotação que se dava para essa palavra na época era de pobreza, aquele que está no chão, aquele que está abaixo de todos. São os pobres, são os escravos. Naquela época dava-se essa conotação. Porém, Jesus veio mudar isso. Ele veio mostrar para a gente que a simplicidade e a humildade não é pobreza material. É oposição ao orgulho. Humilde é aquele que não é orgulhoso. Humilde é aquele que sabe que não tem ninguém maior que ele e ele não é maior do que ninguém, nem melhor do que ninguém.
ele sabe que ele, mesmo sabe, sem conhecer alguma coisa que o outro conhece, ele não é menor que o outro. Porque ninguém na Terra sabe tudo de tudo. Ninguém. Muitas pessoas podem saber muito sobre alguma coisa, algum assunto, mas nunca na Terra ninguém saberá tudo. E dentro desse conhecimento universal, né, vamos perceber que nós sabemos todo o conhecimento que existe na Terra é insignificante perante o conhecimento universal. Mesmo aquele homem mais sábio, mais inteligente, o maior conhecedor que existe na Terra, o que ele sabe é ínfimo diante do conhecimento universal. E isso, se a gente reconhecendo essa insignificância nossa, é o primeiro passo para a gente mostrar a humildade. Então, o humilde é aquele que sabe muito pouco, sabe que tem muito para aprender. Quando eu era bem pequeno, acho que era na época do grupo, hoje é ensino fundamental, né? Hoje mudou as nomenclaturas, as unidades, né? Mas acho que era grupo, né? Acho que era, não sei se era o ginásio, o primário, não lembro. Tinha alguns livros que a gente tinha que ler. E tinha um livro que eu lembro, e eu não lembro o nome do livro, nada, mas eu lembro de uma história que tinha nesse livro, era um livro de várias histórias. E tinha uma história. E esse livro, todas as histórias desse livro tinham um ensinamento moral. Todas as histórias tinham um ensinamento moral. E tinha uma história, talvez os mais experientes vão se lembrar, que era, o título era O Arqueiro. Havia um homem, né, da cidade, de terninho, gravata, bonitão, né, todo bem arrumado, que precisava atravessar um rio. E ele contratou um barqueiro para levá-lo a outra margem. Durante essa travessia, ele puxou conversa com o barqueiro e perguntou para o barqueiro se ele conhecia sobre astronomia. O barqueiro falou assim: não sei nem que bicho é esse, nunca ouvi falar. E o homem, o Madinho, falou assim: você me desculpe, meu amigo, mas você perdeu um quarto da sua vida. Mais para frente, o homem, o Madinho, voltou a perguntar, né, se ele conhecia aritmética. Aí o barqueiro falou: não conheço. Eu falei: meu amigo, você perdeu outro quarto da sua vida. E assim foi durante a travessia, o Madinho fazendo perguntas e o barqueiro sempre perdendo uma parte da vida dele, né? O outro, com aquela arrogância toda, achando que era o supra-sumo da humanidade, mostrando para o barqueiro que ele era uma pessoa ignorante. Até que, em dado momento, veio uma onda muito forte e o barco virou. E os dois foram para a água. E aí, por vezes, o barqueiro perguntava: você sabe nadar? O cara falou: não, pelo amor de Deus, me salva. Eu falei: então, me desculpe, mas você perdeu a vida inteira. Essa história, olha, eu ouvi essa história, eu não sei nem que idade eu tinha, eu nem sabia que não tinha consciência de mim mesmo ainda. Mas ela mostra para a gente, ela traz uma lição para a gente, de que ninguém sabe de tudo. E a arrogância, aquele que acha que sabe mais do que o outro, que por isso é melhor do que o outro, é um erro fundamental. Todos nós, sem nenhuma exceção, não só nós,
Terra, né? Todos os habitantes da Terra, sem nenhuma exceção, têm algo para ensinar a alguém. Por mais ignorante que seja, desconhecedor dos assuntos diversos, tem algo para ensinar. E todos nós, sem nenhuma exceção, temos muito a aprender, muita coisa para aprender. Quando a gente fala muita coisa para aprender, a gente não está falando só sobre aritmética, geografia, história, astronomia. Não só as matérias materiais, do mundo material, mas principalmente das lições morais. Humildade, respeito, tolerância, indulgência, caridade, brandura. Essas coisas a gente aprende muitas vezes com aquela pessoa que menos sabe das matérias do mundo. Uma outra expressão que muitas vezes a gente confunde e a gente muitas vezes não sabe o verdadeiro significado que está na frase do Mateus é reino dos céus. Às vezes a gente ainda traz aqueles conceitos antigos achando que reino do céu, que céu é um lugar físico, um lugar lá onde se reúnem os anjos, aquelas almas que se arrependeram no último momento, né, se arrependeram dos seus pecados e vão para o céu. Né? A gente traz ainda muitas vezes essa ideia de céu, um lugar onde se reúnem aqueles eleitos. Né? Mas céu não é um lugar físico. Céu é um estado de consciência, é um estado de graça, é um estado de paz interior. Os humildes experimentam essa graça, porque eles não estão mais preocupados com o outro, com o que o outro tem, com o que o outro consegue, com o que o outro... Eles estão preocupados consigo mesmo. A humildade, ela é desinteressada e ela é libertadora. Quando a pessoa começa a deixar de se ocupar com o outro, com o que o outro tem, com o que o outro consegue, com o que o outro faz, e começa a olhar para si mesmo e se preocupar com o seu próprio melhoramento, se estudar, pois o autoconhecimento é o caminho para atingir a humildade. Então ela dá o primeiro passo no sentido de cultivar e adquirir essa virtude, que antecede as demais virtudes. A questão 919, que é a mais repetida aqui no Caminho da Luz, Kardec pergunta à espiritualidade qual o meio mais eficaz de se evitar o arrastamento ao mal. É a pergunta que todo mundo deve ter decorado, de tão que ela é repetida aqui. A espiritualidade diz assim: conhece-te a ti mesmo. Não é por acaso que essa questão é muito repetida aqui no Caminho da Luz, porque se conhecer é fundamental para o nosso melhoramento, para nós enxergarmos em nós o que deve ser melhorado. A humildade começa com o autoconhecimento. Todo aquele que se acha maior ou melhor que os outros é porque não se conhece. A partir do momento que ele se conhecer de verdade,
ele vai ver que ele não é melhor do que ninguém. E nem pior do que ninguém também. É importante a gente observar que no progresso do espírito existem duas vertentes, dois caminhos. O progresso intelectual e o progresso moral. Só que a elevação espiritual se dá pelo progresso moral. O progresso intelectual, ele nos serve para nos ajudar a entender melhor as leis da matéria, depois entender melhor as leis de Deus e, por fim, entendermos que com o cumprimento das leis de Deus no cumprimento das leis de Deus está o nosso crescimento espiritual. É o caminho que nos leva à felicidade. A questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta: o orgulho e o egoísmo. A espiritualidade continua dizendo assim: refiro-me ao progresso moral, pois o progresso intelectual sempre avança. Olha que interessante, o progresso intelectual sempre avança. Ou seja, por mais que a gente estude muito pouco aqui nessa existência, nós vamos sair daqui dessa existência com um conhecimento intelectual maior do que quando nós chegamos. Intelectual. E a espiritualidade continua dizendo o seguinte: à primeira vista, o progresso intelectual parece, inclusive, dar a esses vícios um desdobramento de atividades, desenvolvendo a ambição e o amor às riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que esclarecem o espírito. Ou seja, o nosso desenvolvimento intelectual nos incita a conhecer mais, a entender e nos desperta a ambição de ter mais e conhecer mais. E isso é bom porque nós estamos nos melhorando intelectualmente. E isso nos leva ao outro passo. É assim que tudo se interliga. A espiritualidade continua. É assim que tudo se interliga, tanto no mundo moral como no mundo físico. E que até mesmo do próprio mal pode surgir o bem. Do próprio mal pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas durará algum tempo. Mudará à medida que o homem compreender melhor que muito além dos prazeres dos bens terrenos, há uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. Ou seja, nada é inútil na criação. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma utilidade. O desenvolvimento intelectual nos ajuda a compreender melhor as leis de Deus. Mas essa compreensão só se estabelece à medida que nós nos permitirmos esse conhecimento. Quando desejamos mudar, quando tivermos vontade de melhorar. Essa passagem que nós estamos estudando no Evangelho é a primeira das bem-aventuranças, que está no capítulo 5 de Mateus e no capítulo 6 de Lucas. Só Mateus e Lucas falou sobre as bem-aventuranças. Vamos relembrar as bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças. A primeira é essa que nós estamos estudando.
Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, os humildes, os simples e humildes. A segunda bem-aventurança é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, os resignados, aqueles que aceitam a expiação que está passando, que devem passar aqui, e se propõem a entendê-las e melhorar. É para esses que o entendimento é necessário conquistar para seguir o próximo passo. E esses que conseguem ser resignados só conseguiram o que antes foram humildes, ou antes aprenderam a humildade. A terceira bem-aventurança é bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqueles que já compreenderam as palavras do Cristo quando nos diz que se nos bateram numa face, oferecermos a outra. Ou seja, que não devemos revidar a provocação. E melhor ainda, e ainda mais que isso, pagar o mal com o bem. Só se consegue ser manso aquele que já conquistou a humildade e a resignação, que entende que as vicissitudes que passamos na vida aqui nada mais é do que as consequências dos nossos próprios atos anteriores. São os frutos que estamos colhendo do plantio que fizemos no passado. A quarta bem-aventurança diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou seja, aqueles que têm fé na justiça divina e sabem que tudo que passa nessa existência tem um único propósito de nos ensinar para o nosso melhoramento, uma lição que serve para o nosso melhoramento, esses só têm fé na justiça aquele que já conquistou também a humildade, a resignação e a mansuetude. E a quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, são aqueles que conseguem ser misericordiosos porque entendem que também precisam de misericórdia, que entendem que não são perfeitos, que também cometem erros, cometem deslizes. E só se consegue ser misericordioso quem acredita na justiça divina. A sexta, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, aqueles que já conquistaram misericórdia também são puros de coração, porque conseguem ver Deus nos olhos do seu irmão. E já se livrou daqueles sentimentos de rancor, raiva, ressentimento. Esses são realmente puros de coração. A sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, aqueles que já compreenderam que nada se consegue com violência. Nada, nem até mesmo as pequenas conquistas efêmeras materiais duram pouco, são efêmeras e não trazem felicidade. Esses serão chamados filhos de Deus, porque entendem que o amor é a lei maior. E cada um de nós traz o amor de Deus em si, dentro de si. Só precisamos fazer isso aflorar. Só precisamos nos permitir crescer.
A oitava bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que já passaram por todas essas aventuranças anteriores, que tiveram a coragem e a disposição e a determinação de seguir os ensinamentos de Jesus, foram, com certeza, muitas vezes injustiçados pelos conceitos terrenos, pelas atitudes terrenas. Então, conquistaram tudo isso e podem desfrutar do reino dos céus. Observa-se que a humildade é a primeira virtude que devemos conquistar. Foi a primeira bem-aventurança que Jesus falou. E a falta de humildade traz consigo todas as outras mazelas, as iniquidades da vida. O egoísmo, a inveja, a intolerância, o ciúmes, a maledicência, a indulgência, tudo isso vem com a falta de humildade. A humildade é tão importante, que foi a primeira lição que Jesus nos ofereceu. Não a primeira bem-aventurança, também, falo das bem-aventuranças, falo da lição que ele nos trouxe. Quando escolheu nascer numa manjedoura, num estábulo, junto com os animais. Ele, no nascimento dele aqui nessa terra, ele veio nos mostrando a humildade. E foi também a última lição, ele aqui presente, ainda encarnado, foi a última lição também que ele nos trouxe. Quando ele se reuniu com seus amigos e apóstolos e resolveu lavar os pés de cada um deles. Esse ato de lavar os pés dos discípulos é uma atitude de extrema humildade. E era tão importante na época que os discípulos, muitos deles, se recusaram. Falaram que isso é uma atitude de muita humilhação. Eles se recusaram, não queriam. Pedro foi enfático: não vou deixar, não quero que você me lave os pés. Aí Jesus disse para ele: se você não deixar lavar os seus pés, você não será digno de me seguir. E Pedro relutantemente deixou Jesus lavar os seus pés. Jesus estava determinado a mostrar para aqueles homens que a humildade é uma condição essencial para que eles pudessem realizar o trabalho que eles tinham pela frente. E ele diz assim: não lave só os meus pés, mas também a cabeça. A humildade de Pedro, ele reconheceu, dizendo essa frase. Olha, na engenharia dos fluidos, mecânica dos fluidos, existe um princípio que a gente dá o nome de princípio do Bernoulli, que resumidamente diz o seguinte: uma pequena brecha, uma pequena fresta num sistema sob pressão pode provocar uma grande catástrofe. Todo colapso de uma grande represa, por exemplo, uma grande barragem, ela começa com uma pequena fissura que vai erodindo, vai aumentando e rapidamente entra em colapso. Vamos fazer uma analogia com o nosso tema hoje.
se nós nos permitirmos abrir uma pequena brecha, uma pequena fresta na nossa resistência e deixar que a humildade tocar o nosso coração, todo o resto fluirá rapidamente. É o primeiro passo que devemos começar a dar. Que possamos todos nos permitir abrir o nosso coração para o autoconhecimento, que possamos ter a coragem de olhar para dentro de nós, mas prestar atenção mesmo naquilo que pensamos, que sentimos, e a partir daí nos propormos a começar a mudar as atitudes, as palavras que mencionamos na sociedade, os pensamentos e, por fim, o sentimento. Essa é a brecha que a gente precisa abrir para começar a fluir todo o resto. Nós temos ainda alguns minutos, então eu quero aproveitar para fazer uma parte. Quem, por acaso, tem alguém aqui que estava na terça-feira passada aqui? Vladimir? Fora os trabalhadores, só Vladimir. Terça-feira passada foi um dia especial. Não teve a palestra que a gente costuma ter, mas teve perguntas e respostas. Foi um dia de todo mundo trazer perguntas para serem respondidas aqui. E duas situações me chamaram a atenção, ou melhor, uma situação me chamou a atenção por dois motivos. O primeiro motivo foi a humildade de um rapaz, que eu não lembro o nome dele, não sei o nome dele, que expôs o seu desconhecimento sobre um assunto que estava sendo debatido. Ele não conseguia entender que nós somos um espírito que tem um corpo. Não somos um corpo com um espírito. Muitas vezes a gente fala, meu espírito, não. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito, eu tenho um corpo. E esse debate foi bastante... se alongou um pouco, porque ele estava difícil de entender, mas a humildade dele de expor aquele seu desconhecimento é digno de louvor. Foi muito bacana. E isso também nos lembra uma outra situação, quando nós falamos lá no começo, que aquelas palavras de Sócrates, eles podem fazer qualquer coisa com o corpo, mas não podem me matar. Nunca poderão me matar. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. Nós não vamos morrer nunca. O corpo nosso pode um dia não existir mais, mas nós não vamos morrer. Essa é a grande verdade da vida. Nós passamos a vida toda com medo da violência urbana, principalmente aqueles que moram em cidades grandes, com medo de que uma violência qualquer nos tira a vida. Mas nós somos imortais. E Sócrates já sabia disso há 2.500 anos atrás. Na terça-feira, eu até tentei fazer uma analogia para tentar explicar essa questão de corpo e espírito. E não consegui terminar a ideia que me surgiu na hora, eu não consegui completar a minha ideia.
Então eu gostaria de compartilhar com vocês uma analogia, né, para a gente entender direito o que nós somos e o que nós temos. Imagine, por exemplo, vou pegar alguém aqui, Vladimir, vou pegar o Vladimir comigo. Imagina que o Vladimir é um excelente violinista, é um músico de excelência. Ele apresenta shows, ele faz muitas apresentações, ele é bastante reconhecido como um excelente violinista. Agora vamos supor que ele perdeu o violão dele. Foi roubado, quebrou, enfim, ele está sem o violão dele. Ele, Vladimir, excelente músico, sem o violão, ele deixou de ser um excelente músico? Ele perdeu o conhecimento que ele tem da música? Não, não perdeu. Ele continua sendo o que ele é, um músico excelente. Ele só não pode se apresentar, porque ele não tem o instrumento dele. Ele não pode se apresentar para ninguém, mas ele continua sendo o que ele é. Nós não somos um corpo, nós somos um espírito. Nós somos um músico. O corpo é o nosso violão. Esse corpo só nos serve para apresentarmos aqui nesse mundo a nossa sinfonia da vida. Só nos serve para a gente atuar nesse palco. Quando perdermos esse corpo, continuaremos sendo nós. Continuaremos sendo o que nós somos, sem nada mais. Quer dizer, talvez mais em função de tudo que nós vivenciamos aqui. Mas continuaremos sendo nós. O corpo é só o nosso violão, nada mais. Bom, muito obrigado a todos e tenhamos um domingo maravilhoso.